Olá, bem-vindo ao Multiverso Distópico. Nesse primeiro vídeo eu quero falar de algo que eu considero adequado por ter sido o primeiro RPG que eu joguei há quase 15 anos, Vampiro à Máscara. É um jogo que suscita sentimentos fortes, assim. Tem gente que detesta, não sem motivo, e tem gente que acha que é a forma como o RPG deveria ser. A principal diferença, a principal revolução que Vampiro trouxe foi um foco menos em regras e mais em história, mais na narrativa, na construção de uma crônica, como eles chamam, uma aventura. E para isso eles fazem uso de um sistema chamado Storyteller, que é extremamente falho, de propósito. A história de Vampiro é o seguinte, história mesmo. Em 1991, a Lion Rampant, uma editora que publicava uma série de um RPG chamado Ars Magica, que era um medieval fantástico, se fundiu a White Wolf Magazine em 91 e eles lançaram este livrinho, Vampiro à Máscara. Fez um sucesso enorme, assim, absurdo. E para ajustar certas coisas, fizeram a segunda edição logo em 92, e que durou entre aspas, né? A segunda edição foi a edição mais recente de Vampiro até 98, quando saiu a edição revisada, e em 2004 a White Wolf encerrou as linhas do Mundo das Trevas com o Time of Judgment, o Tempo do Julgamento, na Ilha de Vampiro, um livro chamado Guerrena. Vampiro à Máscara consiste em histórias. Você joga como um vampiro, uma pessoa, um humano que foi transformado em vampiro, passou pelo abraço, né? Sofreu a maldição de Caim. E, em tese, ele se foca em horror pessoal. O que seria isso? É o horror de se tornar um monstro, de ir perdendo devagar o seu vínculo com a humanidade, deixando de ser quem você era até aquele momento, por causa dessa maldição. Isso se reflete em vários aspectos, né? Inclusive uma característica chamada humanidade, e que vem aos poucos por coisas como você precisar predar outros humanos não, né? Predar os humanos, a espécie ao qual você pertencia, para sobreviver, se alimentar. A dependência do sangue, a fraqueza, né? Você não poder sair de dia, o sol te queimar, o fogo te queimar de forma muito mais extrema do que quando você é um humano, por mais que pessoas possam pegar fogo. É um nível de grandeza totalmente diferente. E o ser imortal, que também tem seu peso psicológico, você vê as pessoas com quem você vivia, as pessoas a quem você amava, morrendo, e você ir se distanciando dessas pessoas como uma consequência da mágoa de quem você ama morrer, etc. Isso vai te distanciando e você vai se tornando um monstro. Você vai cedendo à besta interior, que é uma parte da maldição de Caim. E isso tem um potencial de história muito interessante. Quando eu comecei a jogar, eu estava na escola e um amigo chegou contando a história de um jogo que ele estava jogando com o pessoal e que ele interpretava um personagem que era um vampiro
E, né, contou toda a história, ele estava super empolgado e eu achei isso muito interessante. Eu sempre tive essa paixão pela ficção, assim, especialmente horror. E fiquei curioso. Naquela época já existia internet ADSL, não era mais no discado, pelo menos. Mas, tipo, você tinha internet muito boa, era 256k. Aí tá, eu encontrei algum material da segunda edição escaneado. É um suplício para baixar um livro de 2 megabytes. E assim, as imagens, quando tinha alguma imagem, ela era bem pixelada, bem feia mesmo. E eu li aquilo em português, eram scans dos livros traduzidos pela Devir, da segunda edição, né? O Vampiro à Máscara segunda, o livro de Nod, né, alguns suplementos que haviam em português, e me apaixonei naquilo. O potencial de história é muito interessante, assim, a parte do oculto, a parte da maldição, aspectos de arqueologia, assim, né? Você tem essa possibilidade no jogo de tentar descobrir sobre os vampiros, o que eles são, de onde eles vêm, né? Que isso dentro do jogo é dito de forma não especialmente confiável, né? Eles contam lendas e histórias e o que for, mas sempre sob a perspectiva de um narrador não confiável, para deixar essa possibilidade da ambiguidade, né? Talvez aquilo que você esteja lendo ali, muito provavelmente, aliás, vai ser simplesmente o ponto de vista de alguém sobre aquele tópico. E então, assim, não existe uma verdade absoluta até a terceira edição. Não existe. E isso é muito interessante de se ver, de se usar no jogo. Vampiro à Máscara, por ter essa característica extremamente social, política, inclusive a política dentro da sociedade vampírica, cainita, como eles às vezes falam, descambou para se tornar um jogo de politicagem. Muita gente critica Vampiro à Máscara e os outros jogos de Storyteller por causa disso. É muito mais um querendo esfaquear o outro pelas costas, puxar tapete, essas coisas, do que o horror pessoal. Uma das críticas mais comuns é que o sistema é tão falho que ele não te guia necessariamente, ele não te limita ao que deveria ser o foco principal, em tese, do jogo, que é o horror pessoal. Muita gente em todo o mundo, por exemplo, joga vampiro como se fosse super-heróis com katana e sobretudo. Que, tipo, não é o que o jogo foi feito para ser. Claro que um jogo de RPG deve, a princípio, ser o que o grupo quer que seja. Você não deve se ater ao que o livro fala. Se você quiser criar uma regra diferente, se você quiser criar um mundo diferente, é totalmente o seu direito, é totalmente esperado. Eu, pessoalmente, gosto muito da história, mas no conceito do metaplot do jogo, assim, que o jogo, o Mundo das Trevas original, hoje é chamado de o único, né, The One World of Darkness, ele tem uma história oficial, né, que é lançada para os jogadores, né, pela White Wolf em diversos suplementos. Você começava com, né, o livro básico, aí se você lia algo, por exemplo, o Guia do Sabá, ele vai te dar informações diferentes, talvez conflitantes com o que você tinha antes, e isso vai construindo uma narrativa, né? Os livros sempre têm pequenas peças de ficção que vão construindo uma história, contando, mostrando o mundo do ponto de vista de vários personagens. Tem, como eu digo,
Alguns suplementos, por exemplo, suplementos de ambientação, sei lá, New York by Night, Milwaukee by Night, né, que mostram a história daquela cidade, né, como é a sociedade vampírica naquela cidade e o que acontece geralmente o foco em algum acontecimento, alguma coisa que tem ali que é digno de nota, que é interessante e que dali você pode construir algo. E tem outros suplementos, por exemplo, Tempos do Sangue Fraco, que é um dos que foi lançado no Brasil, que é já uma prévia para a Guerrena, prévia para o fim dos tempos, e que é contando vampiros que o sangue deles é tão diluído, a maldição é tão fraca neles, que eles conseguem sair de dia, mais ou menos, conseguem até ter filhos. Então, o metaplot é algo que eu, pessoalmente, gostava demais, muito, inclusive sentia falta disso em outros sistemas de horror. E muita gente desconsidera, estão no direito deles, né? O jogo de cada pessoa tem que ser dentro do que aquela pessoa espera que seja, na minha opinião. Isso é parte do jogo. É um jogo de imaginação e você imagina o que você quiser. Se você quiser ser até aquilo, bom, se não, ok. A função é se divertir. Dentro do jogo, a mitologia de vampiro é que vampiro tem essa pegada muito judaico-cristã. Caim matou Abel, foi banido para as terras de Nod, amaldiçoado por Deus, fez um monte de merda, acumulou mais maldições, né, de só comer cinza e beber sangue, não poder sair, não poder viver de dia, né, ter essa coisa do sol ferir, e uma série de coisinhas assim, e que Caim ainda sentia a necessidade de contato humano. Ele aprendeu a criar uma prole, né? O Caim seria a primeira geração, a prole dele a segunda geração. O segundo livro de Nod era Irad, Enoque e Zilá, se não me engano. Enoque o sábio, Irad o forte, Zilá, não me recordo exatamente, mas esses três e mais a anciã que Caim abraçou sem querer, sem saber o que ele estava fazendo, seria a segunda geração, e eles tiveram toda uma progenie. As lendas contam de 13 antediluvianos, ou pelo menos os 13 que sobreviveram aos vários conflitos que houveram e ao dilúvio bíblico, e que cada um desses 13 tem toda uma prole, uma linhagem, que são os 13 clãs de vampiro. Os clãs são famílias, estruturas meio que familiares mesmo, unidas pelo sangue e por uma maldição em comum. Então, por exemplo, todos os Nosferatus são hediondos de aparência. Todos os Bruhá são mais suscetíveis ao frenesi, eles são mais esquentados, digamos. Todos os Ventru têm a limitação que eles têm um tipo de sangue favorito, um elitismo, assim, só bebe aquele tipo de sangue. Os seguidores de Sete têm uma sensibilidade ainda maior à luz, e por aí vai. São 13 clãs. Há algumas linhagens menores que tem uma maldição diferente, mas pela maldição você consegue mais ou menos ver de que clã essa linhagem saiu. Como, por exemplo, os Samedi são
uma linhagem dos Capadócio, por exemplo. Tem essa coisa da morbidez, a aparência de morte. Por mais que eles sejam, o defeito em termos mecânicos seja similar ao dos Nosferatu, aparência zero, isso vem da morbidez, da ligação com a morte dos Capadócio. Ou as gárgulas são uma linhagem de origem, eles foram criados pelos Tremere, com base em Nosferatu, Gangrel e Tzimisce. Então o defeito deles tem essa coisa histórica, assim, de obedecer, né, da dominação dos Tremere e tal. É um jogo muito interessante, com muita possibilidade, e que, né, assim, todo RPG tem essa questão da possibilidade, mas pelo sistema ser muito vago, você consegue facilmente fazer quase qualquer coisa, desde super-heróis de capa e, né, de sobretudo katana, até um jogo extremamente político, um jogo de horror muito denso. As críticas ao sistema são que ele é um sistema muito inconsistente. O sistema não te limita, não te dá estrutura para fazer apenas aquilo que deveria, em termos. E acontecem coisas, é proposital, né? Você tem uma chance de falha muito grande, né? E o mestre pode, o narrador pode simplesmente falar, não vai ser assim, mas com mais facilidade do que num D&D, num GURPS ou qualquer outro sistema da época. Então acontecem coisas, por exemplo, de um cara que tenha, sei lá, um exemplo que não é de vampiro, mas, né, um lobisomem vai fazer um desafio para ser o alfa da matilha. Aconteceu num jogo que eu joguei. O cara tinha força 2 e ele ganhou na queda de braço de uma pessoa de força 5. Não faz sentido, mas, especialmente levando a considerar a característica exponencial das habilidades características em storytelling, mas acontece. A forma como o sistema funciona é: você tem um número de dados, por exemplo, força mais esportes ou força simples, e você rola a quantidade de D10 igual a esse número de bolinhas na sua ficha. Então, por exemplo, se você quer bater em alguém, vai ser destreza mais briga. Se sua destreza mais briga, se você tem destreza 3, briga 2, você vai jogar 5 D10 contra uma dificuldade arbitrada pelo narrador, padrão 6. Então você joga lá 5 dados, cada dado que tem valor 6 ou mais, você tem um sucesso. Isso, numa análise probabilística, não funciona muito bem. Quanto mais dados você tem, maior a chance de você falhar. Você tem uma possibilidade de sucesso maior, mas tem mais chance de falhar, porque quando você tira 1 no dado, ele anula um sucesso maior, de cima para baixo. Então, você tem mais dados, tem mais chances de ter 1 e, né, reduzir seus sucessos. Isso não reflete necessariamente em chance de falha crítica. Para ter uma falha crítica, você não pode ter nenhum sucesso e pelo menos um resultado 1, mas ainda assim você tem uma chance de fracasso muito grande. E, novamente, é proposital. É para mostrar que o mundo está contra você. Uma característica em Vampiro que é muito, muito relevante para a interpretação, ao menos deveria ser, é a humanidade. Reflete o quão humano você ainda é.
alternativa à humanidade tem as trilhas de iluminação, as trilhas de sabedoria, que são guias morais também e que podem ter bases morais diferentes. A humanidade ela tem como virtudes consciência, autocontrole e coragem. Uma outra trilha pode ter convicção, instinto e coragem, ou uma permutação dessas, instinto e convicção, ou autocontrole e consciência. E assim, algumas dos clãs, especialmente no Sabá, que é uma das duas seitas, Camarilla Sabá, e os independentes, que são soltos. No Sabá tem muito isso, de trilhas de sabedoria, porque eles rejeitam a humanidade. Essa questão política, tem a Camarilla, que é mais estruturada, que tenta se esconder como uma consequência a Inquisição e tal. E o Sabá, que trata humanos como gado mesmo, saco de suco. Assim, isso é um alimento. A gente não tem, em tese, a maior parte das pessoas não tem dó da vaquinha. Mata a vaca para comer, porque você precisa comer. E isso gera possibilidades de conflito muito interessantes, de interpretação muito interessantes. E tem gente que não gosta, não é um jogo para todo mundo. Se você gosta de um sistema consistente, Storyteller não é a opção. E muita gente faz adaptações ao sistema para tentar deixar ele mais coerente, consistente, né? Por exemplo, o combate em Storyteller é uma bosta. Ele é lento, ele é bagunçado, assim, não funciona bem. Para vampiro você não depende tanto, normalmente, de combate, mas lobisomem já depende bem mais. O sistema de combate não é muito bom, apesar de que ele tem uma coisa muito boa, que são os níveis de vitalidade, que é realista. Assim, se você está machucado, quanto mais machucado você estiver, maior a chance de você falhar. Você tem uma penalidade em dados, porque a dor te atrapalha. Se você está mancando, você não vai correr tão bem. Se você está com a concussão, sua percepção vai ser pior, por exemplo. Então, alguns de lá para cá, vários sistemas incorporaram isso. Penalidades por ferimento, níveis de vitalidade. E foi um sistema evolucionário mesmo para a época, né? Em tese, Vampiro à Máscara acabou em 2004. Em 2011, eles lançaram uma edição comemorativa de 20 anos. Não considerava os acontecimentos da terceira edição, da edição revisada, né? Semana dos Pesadelos e etc. E o livro é um livro bem bonito, tem lá suas falhas, mas é um livro bem bonito, e traz falando das várias linhagens, os clãs, todas as disciplinas, que são os poderes vampíricos. É um livro excelente, e desenvolvimentos no mundo real, assim. A White Wolf tinha sido comprada por uma empresa de videogame que não fez nada, sentou na propriedade e só. Recentemente, a CCP, se não me engano, vendeu para a Paradox, que é outra empresa de videogame, mas que deixou a White Wolf independente, e eles anunciaram que vão lançar uma nova edição. Não se sabe exatamente se é considerada uma quarta ou uma quinta, se considera a edição de 20 anos como uma edição em si, por ela não tratar de metaplot, mas vai lançar uma edição nova, provavelmente no ano que vem, 2017, e meio que explica, né, o mundo não acabou com a Gehenna. O que aconteceu?
trazendo a ambientação para os tempos contemporâneos, que ela é uma ambientação extremamente anos 90, muito mesmo. Não envelheceu bem, assim. E a ideia é eles trazerem isso para o presente. É um dos meus jogos favoritos, pessoalmente. Tem seus defeitos? Certamente. Todos os sistemas têm. Depende muito do que você quer jogar, né? Então, para mim, é um ótimo jogo. Caso vocês tenham algum comentário a fazer, alguma dúvida que vocês queiram sanar, Vampiro é um jogo que é fácil de encontrar informação no Brasil, especialmente, né? Foram traduzidos vários livros, nem perto de todos, mas foram traduzidos vários pela Devir, quase finada Devir, e quase todo mundo que joga RPG no Brasil conhece Vampiro. Mas qualquer discussão que se tem interesse de fazer nos comentários, eu acho ótimo. Já passei centenas de horas falando de Storyteller, né? O mundo das trevas, literalmente centenas de horas. Eu me divirto muito com isso. Tem alguns podcasts brasileiros e internacionais focados nisso, né? Um internacional que eu acompanho com bastante frequência é o Tempus Tenebrarum, que é em inglês. Tem vários vloggers que falam muito de Storyteller. Um exemplo é o The Gentleman Gamer, que inclusive recentemente ele desenvolveu e co-desenvolveu e co-escreveu um suplemento, Beckett's Jihad, não me recordo exatamente, o Diário da Jihad de Beckett, que é focado nisso, no metaplot. O que aconteceu no mundo das trevas desde que o personagem se interessou, o Beckett, que é um arqueólogo, sociólogo vampírico, até os tempos modernos. Tudo que aconteceu, ele fala sobre vários suplementos de forma... Ele menciona uma coisa que aconteceu naquele suplemento obscuro ali, outra aqui, uma coisa maior. Tem muita informação na internet para quem tem interesse. Tem, acho que Storycast se chama, é um podcast que não é muito frequente, mas que o pessoal fala principalmente de vampiro. Não concordo com tudo que eles falam, mas eles falam bastante, é uma fonte de informação válida. E qualquer coisa, tamo aí, é só pedir. Obrigado pela paciência, já quase meia hora de vídeo. E até mais.